Ai de mim, ai de mim. Precisa sempre desse gemido grego para começar esse programa. Provocações. 11 anos no ar, idolatrando a dúvida. Porque nós sabemos que nós vivemos num mundo de incertezas. Esse programa pode não ser uma janela aberta para o mundo, mas é certamente um periscópio sobre o oceano do social. Provocações. Está aqui hoje a personagem quase central de um filme que acaba de ser lançado, Marighella. Nossa convidada, além de grande figura da história recente desse país, é viúva do personagem central, Carlos Marighella, ex-deputado federal e guerrilheiro emboscado e morto pela ditadura em fins dos anos 60. O filme, rodado por Isa Grispum Ferraz, sobrinha deles, deve ser visto logo pelos que se interessam por essa coisa tão maltratada que é a memória histórica do país. Quanto à nossa convidada, ela vem aqui falar dela própria, de Marighella, das pessoas, da esperança que nos afundou e do que mais ela quiser, porque ela é Clara Scharf. Clara Scharf. Alguma diferença essencial entre ser revolucionária nos anos 40 e continuar sendo hoje, 70 anos depois? Primeiro que em 40 nós estávamos na luta contra o nazismo, não é? Não era a época de hoje. Hoje nós vivemos a democracia que foi conquistada às custas do sangue de muita gente. Então, qual é a diferença? 40 anos, eu nasci em 1925. Eu era uma adolescente, não é? Com ideias assim de liberdade, de ter um país ótimo para todo mundo. Eu morava em Maceió, é outro mundo, outra época, né? Tinha muita dificuldade para arranjar primeiro emprego, como é que era, o que eu ia fazer. Com o desenvolvimento da luta dos povos na década de 40, até chegar a 45, o fim da Segunda Guerra Mundial, quando eu despertei para a luta política, quando a gente em Recife recebeu de passagem a filha do Prestes, a Anita, que saiu do campo de concentração, né, salva pela avó, e depois ficou no México e veio para o Brasil, quando passaram por Recife, eu e muitos outros jovens nos decidimos pela luta. E então, você morava em Maceió? Eu morei em Maceió. Do Collor? Fiz o ginásio, não. Eu fiz o ginásio em Maceió, não é? E depois meus pais mudaram para Pernambuco. O que você fazia e onde antes de conhecer Carlos Marighella? Ah, imagina, eu comecei a militar antes de conhecer o Marighella. Eu comecei a militar em 45, como eu te disse, quando terminou a Segunda Guerra Mundial. Depois eu fui aeromoça, porque o meu sonho era a liberdade. Eu achava que, né, com essa profissão eu ia ser uma pessoa livre, conhecer o mundo, né? Depois saí dessa profissão e quando comecei a militar no Partido Comunista, naquela época. E eu conheci o Marighella na época que ele trabalhava na fração parlamentar da bancada do Partido Comunista. Eu, como era taquígrafa, né, estenógrafa, como se dizia, eu trabalhava nessa... Era um escritório, né, onde eram feitos os discursos da maioria dos deputados. Gregório Bezerra, Marighella. Só que Marighella e Jorge Amado eram os que mais faziam o discurso dos outros, né? Quer dizer, ajudavam a fazer. Foi a bancada mais brilhante que teve no Parlamento Brasileiro. Clara Scharf, jovenzinha no Recife, era muito assediada? Olha, essa história do assédio é uma coisa muito, muito engraçada de discutir, né? O assédio sempre existiu e sempre vai existir. Cada um se comporta diante do assédio de acordo com a sua maneira de ver o mundo, de ver as pessoas, né? Saber o que você quer da vida, mas sempre tem o assédio. O que você chama de assédio? É a conquista, aproximação, né? Isso... Vem cá, eu estou falando com uma menina de 15 anos ou com uma senhora de 70? Você está falando com uma mulher de 86 anos. Durante a guerra, sei, trabalhou numa base aérea em Recife ao lado dos americanos. É verdade. O que é a vida, hein? E o que fazia com eles? Olha, eu fui trabalhar na base americana porque naquela época, quando Getúlio rompeu com Hitler, né?
e se passou para a posição dos Estados Unidos, eles começaram a... Porque os americanos simplesmente afundaram 2 navios brasileiros para Exato. dizer que foram os nazistas, né? E aí, o que aconteceu? Os americanos ganharam do Getúlio a possibilidade de ocupar uma base. E nessa base, eles tinham um escritório e precisavam de pessoas que soubessem inglês para poder fazer os documentos, datilografar aquilo em inglês, etc. e tal. E eu sabia inglês. Marighella já era deputado federal quando o conheceu? Eu o conheci quando ele já era deputado, quando eu fui trabalhar na fração parlamentar. Então vamos fazer uma pergunta difícil para você. Como ele era? Ah, ele era maravilhoso. Quer dizer, como ele era é o seguinte, sempre, quando você quer bem uma pessoa, você sempre acha que a pessoa é ótima, né? Tem todas as qualidades. Mas Marighella era um ser excepcional mesmo, né? Claro. Além dele ser um homem fisicamente forte, assim, charmoso, ele era uma pessoa de uma doçura muito grande. Tanto é que, ao longo da militância dele, todas as pessoas que com ele trabalharam, que lutaram, que viveram juntos e tudo, todas as pessoas guardam dele uma lembrança. Inclusive, o Jorge Amado definia Marighella como a ternura e a ira. É verdade. Ele acertou? Acertou. Ele era ciumento? Não sei. Olha, já é. Não. Bom, Tá bom. Ele era casado? não, ele foi casado, ele teve um filho, não foi casado na lei, vamos dizer, casado no amor, né? Ele, depois que ele saiu da cadeia, né, porque ele ficou preso muitos anos durante o Estado Novo, e quando ele saiu da cadeia, depois ele conheceu uma moça da Bahia, com as quais ele teve uma relação, não deu certo, mas dessa relação é que ficou o filho, que é muito parecido com ele, inclusive, Carlos Augusto Marighella. E essa primeira prisão que ele foi, o que era? Ele foi preso muitas vezes. Marighella foi preso desde estudante na Bahia. Marighella resolveu fazer uma ação na Bahia, quando estudante, para dizer que o comunismo tinha chegado lá. Então, ele pegou um bando de estudantes como ele, pegaram cartolinas, botaram nas cartolinas a foice e o martelo, e de noite, quando a cidade toda dormia, eles penduraram as cartolinas. Imagina, quando o povo acordou, qual foi a manchete? O comunismo chegou na Bahia. Que maravilha. Quer dizer, ele era muito audacioso e muito criativo. Então, ele começou por aí. Depois ele entrou no movimento estudantil na Bahia, depois ele foi aprofundando o conhecimento das causas sociais. O pai dele era operário mecânico, a mãe era negra, eles viviam uma família pobre, mas ele foi tomando conhecimento das causas, de como se podia ou por que se devia lutar contra a injustiça que havia no mundo, no Brasil particularmente, e ele se dedicou à luta. Começou a luta muito cedo. Daí ele foi para o Rio de Janeiro, né? Ele era estudante na Politécnica, que isso é uma coisa que eu queria te dizer, e ele fez prova na Politécnica em versos. Ele ficou famosíssimo por todas essas facetas da personalidade dele. Quando ele foi para o Rio, ele foi preso ao chegar na casa de um companheiro, casa para onde ele ia, né, para ficar um tempo. Foi preso, foi muito torturado e foi conhecido desde essa época como um dos homens mais corajosos, que resistiu à prisão, nunca abriu a boca e nunca denunciou ninguém. Como a família Scharf, judia, reagiu ao saber que a filha namorava um comunista preto? Meu pai, pessoa ótima, não é? Sem nenhum preconceito, uma pessoa simples, mas ele queria que a filha dele casasse com um judeu e desse netos a ele. Esse era o sonho dele. Só que a filha dele... Como é que você resolveu isso com o pai? Eu tive que ter uma discussão danada, né? Eu chorei muito, ele ficou muito bravo, mas ele dizia assim, mas minha filha, eu eduquei você, eu queria um neto, eu queria que você casasse, enfim. E você vai e casa, e você vai, ele diz assim, você vai e namora um preto, cristão, né? E comunista. Você casou? E eu dizia para ele, mas papai, esse preto e comunista, né, e cristão, é uma pessoa maravilhosa. Quando você o conhecer, você vai ficar encantado com ele. Claro, ele não aceitou, mas eu fugi depois. E você casou com ele? Mas não podia casar na lei. A gente casou na realidade. Sim, é a realidade. Teve que viver junto, porque como é que você podia casar? Ele clandestino e eu clandestina? Não podia casar assinando papel. Vocês não casaram na realidade, vocês casaram na magia. Então, na magia. Nós ficamos na clandestinidade até quando terminou a guerra, depois quando
quando houve a primeira eleição no Brasil, né, que a bancada comunista grande, né, com pessoas como Jorge Amado, Gregório Bezerra e tantos outros, foram eleitos todos juntos. Nessa época é que eu fui trabalhar na fração parlamentar e nessa época que a gente se juntou. Se juntou, que era o casamento, né? E depois, quando a gente já estava morando... Quem é que começou a querer juntar? Nós dois. Os dois de uma vez só? Claro, Os nós dois juntos. queríamos viver juntos. Como não podia casar, porque nós éramos clandestinos, você não podia assinar papel. Então tinha que viver junto. E isso só terminou quando Juscelino foi eleito. Meu Deus. Olha, quantos anos nós não podemos viver com a identidade verdadeira. E ficamos nesse apartamento até quando veio o golpe militar. Explique aos jovens que não sabem nada da história desse país por que Jaboatão dos Guararapes, na Grande Recife, era conhecida por Moscouzinha de Pernambuco. Mas todo lugar onde tinha muitos comunistas e onde o trabalho social era muito intenso, em defesa dos trabalhadores, dos camponeses, todo mundo, intelectuais e outros, eles davam esse nome, né? Que era o perigo. Por isso que eles davam esse título. Quantas vezes você foi presa? Eu fui presa em 1953, em Campinas. Uma prisão estúpida, né? Quanto tempo? Fiquei uns 5 meses, mais ou menos, 5 para 6 meses. Te maltrataram? Me maltrataram não de bater, mas me maltrataram porque me deixaram numa cela sozinha, dormindo no chão, né? Sem poder fazer contato com ninguém, porque eles achavam que eu era subversiva, que eles me prenderam com a mala cheia de livros. Então, e eu estava com a receita de óculos, porque eu já era clandestina, em vez de ser Clara Schaff, eu tinha mudado de nome, né, para poder fazer a receita de óculos e ir para Campinas, eu era Marta Santos. Quando eles me prenderam, eles queriam saber por que eu estava fazendo em Campinas com aquela mala de livros. Claro que eu não ia dizer, né? Claro. E eu tinha ido lá para montar um curso. Então, como eles me pegaram com essa receita de Marta Santos, eu fiquei presa e ninguém podia impetrar, habeas corpus, porque não existia Marta Santos. Se passaram muitos meses até que se conseguiu que me concedessem a liberdade. 1954, Getúlio se suicida. Onde estavam você e Marighella? Nós estávamos no Rio, quando ele se suicidou. Aliás, morávamos perto do Catete, morávamos na rua Correia Dutra, no Rio de Janeiro. E quando o Getúlio se suicidou, bom, aconteceram muitas coisas que só se você fizer muitos programas comigo para eu poder explicar tudo, né? Porque é muita coisa. Aconteceu o seguinte, tivemos que nos esconder, né? Todo mundo passou para a clandestinidade, e os comunistas foram discutir o que eles iam fazer diante dessa situação. Aí aconteceram outras coisas na arena internacional, que se um dia você quiser fazer um programa comigo, eu topo, viu? Que era quando houve a denúncia do culto à personalidade do Stalin. Tá. Eu queria, antes de chegar a isso, eu queria dizer, aquela época que a inteligência do Getúlio fez acabar com os integralistas e acabar com os comunistas, como é que vocês viveram? Olha, todas as épocas em que nós vivemos, vamos dizer, em períodos da história em que nós vivemos clandestinos, era muito difícil a vida. Você não podia usar seu nome, você não podia exercer uma profissão publicamente, você tinha que andar caracterizada, porque se você estava sendo procurada, eles prendiam você de qualquer jeito. Houve muita perseguição naquela época e muitas pessoas foram presas, assassinadas. Ao longo da história do Brasil, tem coisas não contadas até hoje. Por que você não escreve outro livro? Quem sabe? Tá bom. E as denúncias contra Stalin em 1955 abalaram vocês? Abalaram todo mundo. Quando veio a denúncia, porque quando começou a surgir na imprensa a notícia do que era realmente a vida do Stalin, quem ele era, o que ele tinha feito, etc., que foi o Khrushchev, né, que fez essa declaração no começo, a maioria dos comunistas não acreditava. Toda a direção do partido naquela época ficou abaladíssima. Fizeram uma reunião, que era para decidir o que fazer, se o Partido Comunista que existia no Brasil ia continuar ligado à União Soviética ou não. E a maioria, vieram as pessoas de todos os estados do Brasil naquela época, e eu me lembro muito dessa reunião, porque eu era taquígrafa
Naquele tempo, você sabe, não é Claro. como hoje que tem a maquininha, né? Naquele tempo era tudo escrito. Eu era taquígrafa e eles tinham me convidado para fazer a ata da reunião. Então eu assisti essa reunião que é histórica, né? Estava o Jorge Amado, Agildo Barata, Marighella, muitas outras pessoas. E aí o Arruda, que era um dos dirigentes comunistas que tinha ido à União Soviética para saber se aquilo era verdade ou mentira, voltou e contou que aquilo era verdade. E aquilo foi uma coisa terrível, né? Terrível. Inclusive o Marighella, que nunca tinha chorado, chorou. Ai, que bonito. Clara Scharf, 10 anos vivendo em Cuba. Como foi para lá? Bom, eu fui para lá pelo seguinte, nós, depois do golpe militar, você sabe que o golpe militar foi um horror, né? Perseguição por todo lado, a gente teve que sair de casa, não podia morar com o nome verdadeiro, não podia andar na rua. Daí, você sabe, uma coisa que eu queria, quer dizer, na cronologia do que eu estou lhe falando, teve um dado que eu esqueci de dizer a você. Quando houve o golpe, eu estou na lista dos caçados, da segunda mulher que foi caçada na história do Brasil. Quer dizer, perdi meus direitos políticos. Não podia trabalhar, não podia usar meu nome, nem nada disso. Depois que mataram o Marighella, eu não tive mais condições de ficar no Brasil. A perseguição enorme. Então, eu tinha duas opções. Ou eu ficava aqui, era presa, ou tentava fazer alguma coisa ainda na clandestinidade absoluta, ou eu tinha que sair do país. E aí saí e fui para Cuba. E em Cuba eu tive uma experiência muito importante do ponto de vista social, humano, uma sociedade pobre, muito solidária, receberam gente de quase todos os países da América Latina, porque a ditadura militar, você sabe que não foi só no Brasil, né? Claro. Naquela época o americano manobrou tudo em todos esses países da América. E a maioria das pessoas perseguidas não tinha para onde ir, ia para o Chile. Depois veio o golpe no Chile e a maioria das pessoas foi para Cuba. Quer dizer, Cuba pobre, né? Naquelas condições que tem até hoje, né? Que não tem relações com os Estados Unidos, recebeu todo mundo foi tratado, porque tinha muita gente doente, e todo mundo conseguiu trabalho. E nós vivemos lá até quando veio a anistia. A União Soviética ajudando em tudo. A União Soviética ajudou muito Cuba, porque naquela época, até leite vinha da União Soviética naquela época. Quando é que você voltou ao Brasil? Eu voltei com a anistia. Quando foi decretada a anistia, eu voltei para o Brasil e aí renasci, né? Fui tirar a carteira de identidade, nasci de novo. Qual o seu papel na ALN, Aliança Libertadora Nacional? Eu era militante. Só. O militante já significava Mas muita atuava coisa. forte. Tinha que atuar, né? Militante quer dizer atuar. O que diferenciava a ALN de Marighella dos outros grupos de esquerda armada? Olha, eu não sei se essa pergunta sua pode ser respondida do jeito que você perguntou. Porque o problema é o seguinte, se formaram no Brasil muitos grupos que queriam fazer alguma coisa para acabar com a ditadura. Não é? Cada uma dessas organizações tinha alguma diferença nos seus programas, mas todo mundo queria realmente acabar com a ditadura militar. Todos os grupos foram perseguidos, certo? A ação da Ação Libertadora Nacional era o seguinte, tem que fazer a luta com operários, camponeses, intelectuais, né, na cidade e no campo, né, e reunir todas as forças, católicos, protestantes, todo mundo, religiosos, não religiosos, que acabassem com aquele regime, era um horror, que não se podia viver, respirar. Então, esse era o papel principal de todas essas organizações. Umas tinham um programa mais avançado, outro menos avançado, mas todo mundo queria acabar com a ditadura militar. Eu gostei da minha pergunta. Você resolveu a minha pergunta maravilhosamente bem. No outro dia, a novela Amor e Revolução, do SBT, citou Marighella como dissidente do PCdoB. Quer corrigir? Não, está errado. Ele nunca foi do PCdoB. Marighella foi do Partido Comunista porque é o seguinte, é uma longa história, né? Não sei se você vai ter tempo para perguntar tudo isso, né? Porque você vê, quando se formou o partido, em 1925, se formou o Partido Comunista do Brasil. Todos os partidos se chamavam Partido Comunista da Bolívia, do Brasil, etc. Tudo de ou do, né? Quando houve a divergência dentro do partido, que alguns acharam que a linha do Partido Comunista Soviético não era a linha com a qual concordavam, alguns passaram para a posição chinesa.
Então, houve uma divergência muito grande entre esses partidos e alguns ficaram se chamando Partido Comunista do país ou Partido Comunista Brasileiro ou Partido Comunista Uruguaio, etc. e tal. No caso brasileiro, as pessoas acharam, que, inclusive para evitar o problema da repressão, acharam que era melhor passar o nome do Partido Comunista do Brasil, que estava clandestino, para o Partido Comunista Brasileiro. E, inclusive, tem um dado interessante, não sei se vai dar tempo de eu te contar, que o Juscelino, quando ele foi eleito, você sabe que ele foi eleito com o apoio dos comunistas, Claro. que não eram legais, mas eles foram lá e disseram para o Juscelino, se você garantir que não vai ter perseguição e você legaliza o Partido Comunista, nós apoiamos. E fizeram a campanha do Juscelino. Só que o Juscelino não perseguiu, mas também não legalizou o partido. E o partido recorreu à justiça e ele mudou de nome naquela época e passou a ser Partido Comunista, em vez de ser do Brasil, brasileiro. Como é que você soube da morte dele, hein? Olha, nós já éramos muito perseguidos nessa época, estava terrível a situação, né? Saía de madrugada, tinha que pintar a cara para poder sair, né? Porque não podia ser reconhecida. E o Marighella saiu de madrugada, como sempre saía, né? E voltava de noite. E muitas vozes correram pelo mundo do Brasil que ele sabia que aquela noite ele ia ser perseguido, não? Não é que ele sabia nessa noite, ele sabia que ele estava sendo muito perseguido, isso era evidente. Então, a postura dele qual era? Tirar do Brasil as pessoas mais perseguidas, inclusive os frades, né? O pessoal da religião católica, que eram a favor da luta, mas ele tinha, a ideia dele era tirar do país essas pessoas muito perseguidas e depois se retirar para ir para o campo. Esse era o projeto dele, ele ia para o interior, mas não deu tempo. O que você pensa da juventude de hoje que se acha politizada? Se acha politizada ou é politizada? Eu creio que acha. Ela acha politizada? Varia muito, né? Olha, quando a gente começou a militar, tantos anos atrás, enfrentamos a ditadura e tudo, não tinha o meio de comunicação que tem hoje, né? Você sabe disso. Então, a maneira como as pessoas se politizavam, como é que enfrentavam a situação, como eram perseguidos. Se você ler a história, você vê quantos estudantes foram presos, lutaram, né? Hoje em dia, a gente tem uma liberdade que as pessoas que não viveram aquela época não sabem o valor que tem a liberdade que a gente tem hoje. Que é a coisa mais maravilhosa você ter essa liberdade. O que precisa é dar mais politização a essa liberdade, principalmente para os jovens. E eu acho que os programas de televisão, as escolas, né, os debates, as conferências, têm esse papel. Os estudantes não podem só achar que tendo liberdade mais nada vale tudo. Claro que a liberdade é muito importante, mas a liberdade para quê? Para você poder construir uma sociedade mais justa, mais igual, onde todo mundo possa fazer o que cada pessoa quiser fazer. Quando eu falo com essa juventude nos meus programas, nos meus espetáculos, eu falo assim, vocês pensam que atuam na sociedade? Nós deixamos vocês pensarem que vocês atuam na sociedade. Vocês ainda não descobriram o que quer dizer a palavra liberdade. A palavra liberdade é uma palavra muito machucada. Vocês têm que inventar a nova liberdade. Eu maltrato bem também. Então. Agora, me diga uma coisa. Alguma vez você pensou no que caberia a você, mulher de Marighella, se a revolução vencesse? Não, nunca pensei isso. Eu sempre participei de um movimento de mulheres, muito, até hoje, eu sou da Associação de Mulheres pela Paz, eu faço um trabalho grande contra a violência contra as mulheres, inclusive convidando os homens para trabalharem juntos contra a violência doméstica. Eu sou uma militante até hoje. E naquela época, eu achava que se por acaso a gente vencesse, eu ia ter tarefas nessa vitória, mais nada. Além da resistência à ditadura, o que mais deu grandeza nacional ao teu nome? Ao meu nome? Não, eu não sei se eu tenho essa grandeza no meu nome. Eu acho que é por causa do meu comportamento, a minha atitude, a minha participação nas lutas sociais. Eu sou do Conselho Nacional dos Direitos da Mulher. Eu batalho pelos direitos do povo e da mulher especialmente. Alguma emoção cívica ao ouvir o hino nacional? Eu acho que é um hino bonito. Quem, vindo em sua direção, você atravessaria a rua para não ter que cumprimentar? Se houvesse essa situação, provavelmente um militar daqueles bandidos, né?
que ainda estão vivos por aí. Como é que você gostaria de morrer? Queria morrer com pouco sofrimento. Me conta o seguinte, eu vou fazer uma última pergunta simples para você. Diga. Clara Charve, o que é a vida? É difícil definir, né? Eu acho que é tudo que pulsa, tudo que você pode realizar, construir, fazer. Vida é isso. Uma pessoa que não faz nada, que não participa de nada, que fica só se queixando, ou então, sei lá, amargurada porque não tem isso, não tem aquilo, eu acho que não vive. Porque vida para mim é luta. Tá bom, então você dá um abraço, que a única coisa falsa desse programa é o abraço. Da